Graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a escritura no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, versículos do 6 ao 13. Apocalipse 14, versículos 6 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Amém. Até aqui. Podem se sentar todos. Então, nós começamos aqui no versículo 6, dizendo assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu. Quando fala assim, eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, significa que já tinha um anterior. Né? Se eu vi outro, quer dizer que já tinha um anterior. E onde é que está esse outro? O outro anjo o primeiro, no caso, né? Que João já tinha visto voar pelo meio do céu, está lá no capítulo 8 e versículo 13. Então, Apocalipse 8, versículo 13 diz assim: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que estão por tocar. Então, nós vemos aqui o primeiro anjo a voar pelo meio do céu, da mesma forma como quando no capítulo 10, João, no versículo 1, ele diz assim, ó, e vi outro anjo forte, né, que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Mas você vê que vi outro anjo forte. Por quê? Porque já tinha tido antes um primeiro anjo forte, no qual essa aqui era a descrição de outro. Onde é que estava o primeiro anjo forte? O primeiro anjo forte estava lá no capítulo 5, versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Então nós temos aqui a primeira menção ao anjo forte, e no capítulo 10, versículo 1, a menção ao esse segundo, que é descrito como e vi outro anjo forte. Mesma coisa, voltando ali, capítulo 8, versículo 13, vai indo rápido, e olhei e ouvi um anjo forte, mais uma vez então, ouvi um anjo forte voar pelo meio do céu. Voltando agora lá para o 14. Então aqui é o outro, né? Vi outro anjo forte voar pelo meio do céu. O primeiro a gente já viu lá no capítulo 8.
que esse outro anjo que João viu voar pelo meio do céu, o que ele estava fazendo? Diz aqui, ó, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então ele estava proclamando todos, né, que é para descrever assim, ó, todos os homens, né, deste mundo terão esse testemunho, todas as nações terão esse testemunho. Estava voando pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno. Esse aqui, por acaso, é um evangelho diferente? É um evangelho diferente? Não, meus irmãos, não é um evangelho diferente. Ele tinha o evangelho eterno. Por quê? Porque o evangelho de Deus, ele é eterno. O evangelho de Deus é eterno. Por quê? Porque ele já foi planejado desde a eternidade. Olha só alguns textos aqui, para nós vermos como esse evangelho ele é eterno. Vamos abrir ali Tito. Tito, capítulo 1. Versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, a promessa da vida eterna, e justamente essa, a vida eterna, é que é anunciada por meio do Evangelho. Nós temos acesso à vida eterna por meio da fé no Evangelho. E essa promessa da vida eterna, ela já foi feita, né? A promessa da vida eterna foi feita antes dos tempos dos séculos. Ou seja, antes mesmo da criação do mundo. Antes de Deus criar o tempo, Deus já fez essa promessa da vida eterna. Antes dos tempos dos séculos. Nós vemos agora aqui em Efésios, capítulo 3. Versículo 8 ao 11. Olha só. A mim, Paulo aqui está falando, né, aos Efésios, então, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Deus estabeleceu um propósito que é eterno em Cristo Jesus. E esse propósito é revelado por meio do Evangelho. Este Evangelho que é um Evangelho eterno, porque ele fala de um propósito que é eterno. E nós poderíamos abrir outros textos. E, na verdade, até eu quero abrir mais um texto aqui antes. Porque vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar. Esse proclamar aqui é o mesmo verbo. Aliás, evangelho é um substantivo, né? Mas o substantivo evangelho tem um verbo, que é evangelizar. E aqui, no grego, nós temos esse mesmo verbo vinculado ao substantivo evangelho. Ou seja, e tinha o evangelho eterno para o proclamar, ou também poderia ser traduzido como para o evangelizar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Este anjo, que tem esse evangelho eterno, ele não pode ser outro evangelho, porque senão não seria uma boa nova, nem seria um evangelho. Vamos abrir aqui em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Olha só o que Paulo está aqui argumentando com os Gálatas, sobre um outro evangelho que eles estavam ouvindo, né? Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro,
Ou seja, por quê? Porque não existe outro evangelho. O evangelho só é um, só existe um evangelho, que é esse evangelho eterno. Por isso que ele diz, né, para outro evangelho, o qual não é outro. Né? Por quê? Porque de fato não existe outro evangelho, não existem 2 evangelhos, 3 evangelhos, 4. Por isso que eu acho tão estranho, sabe, aqueles que começam, né, a fazer essas divisões, assim, aqui temos aqui em Apocalipse o evangelho eterno, né, a mensagem desse anjo, que é um evangelho diferente do evangelho da graça, que é diferente do evangelho do reino, e começa, sabe, a fazer 1001 divisões, assim como se houvessem vários evangelhos. O evangelho é um, meus irmãos. Só existe um evangelho. O evangelho da graça é o mesmo evangelho do reino, que é o mesmo evangelho eterno. Todos são um e o mesmo evangelho. E mesmo esse outro evangelho, né, que os gálatas estavam recebendo, na verdade, o próprio Paulo diz que não é outro. Porque simplesmente é porque não era um evangelho. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, ou seja, outra mensagem, querendo se passar por um evangelho, né? Olha só, ainda que nós mesmos, ainda que o Paulo fala, né? Ainda que ele, né, Barnabé, que era, né, que estava ali junto com ele, ou qualquer outro cooperador, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O que é anátema? É maldição. Ou seja maldito, seja amaldiçoado. Qualquer outro evangelho. Ou seja, nós temos aí Alcorão, um livro que veio, né, com uma mensagem que tenta, né, acrescentar algo às Escrituras. Muito tempo depois. O Alcorão, eu já ouvi pessoas achando que o Alcorão era o Antigo Testamento. Não tem nada a ver com o Antigo Testamento. O Alcorão é um livro que foi escrito 600 anos depois já da Bíblia estar completa. A Bíblia já estava ali completa e o Alcorão vem depois, com revelações, né, que seriam, né, mentirosamente foram atribuídas a Gabriel, ao anjo Gabriel. O anjo Gabriel deve... só usaram o meu nome para... Mas... né, o Maomé lá tentou dar credibilidade a esse outro evangelho, né, que é anátema, que é amaldiçoado, usando o nome do anjo Gabriel. E ao longo da história aí surgiram várias mensagens falsas tentando se passar por um evangelho. Temos, por exemplo, assim, aqui no Brasil, né, bem famoso, o Evangelho segundo o Espiritismo. É um outro evangelho. É também anátema, né? E assim por diante. Então, este anjo aqui que nós vemos aqui em Apocalipse 14, versículo 6, ele não tem outro evangelho para proclamar. É o mesmo evangelho eterno. E ele proclama a quem? Aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, olha aqui a mensagem, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, versículo 7 aqui nós temos nessa mensagem que vai estar sendo anunciada a todas as nações, tribos, línguas e povos. Temei a Deus, primeira coisa, temor de Deus. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. O evangelho não é uma mensagem que nos conduz ao pecado, nos conduz a uma vida sem temor. Pelo contrário, a graça salvadora de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, ao pecado, às concupiscências deste mundo e a viver uma vida de temor a Deus. Então, temei a Deus, dai-lhe glória. Segundo ponto, nós não temos, né? Nós somos uma igreja que gostamos de defender os 5 solas. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para o Senhor, para a glória de Deus. Nós fomos ontem lá para Porto Alegre, lá ajudar, não é para que o nosso nome seja exaltado, glorificado, não, nós queremos é glorificar o nome de Deus. Tudo que nós fazemos, nós queremos
que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado. A palavra diz que até mesmo no comer e beber, nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Então, o Evangelho, meus irmãos, ele traz esta mensagem. É uma mensagem que ela é para a glória de Deus. Quando o livro de Romanos, né, ele é tão tremendo assim, é tão precioso, né, como o Evangelho ele é mostrado de maneira tão clara, assim, tão profunda, né, nesta carta de Paulo, tão preciosa. E nós vemos, por exemplo, lá no... Paulo vai falando do Evangelho e tal, falando, sabe, desse propósito eterno de Deus, assim. E antes de passar para aspectos, assim, bem práticos, né, do capítulo 12 em diante, no final do capítulo 11 de Romanos, olha só o que Paulo fala. Então, Romanos, capítulo 11... E versículo 33 em diante diz assim, Romanos 11, 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Aqui nós temos, meus irmãos, um resumo do propósito do Evangelho. O objetivo do Evangelho é a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Por meio desse Evangelho eterno, Deus é glorificado eternamente, meus irmãos. Agora, voltando aqui para Apocalipse. Então, esse anjo, ele diz com grande voz, né? Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. É vinda a hora do juízo de Deus, é vinda, está chegando. Chegará muito em breve a hora do seu juízo. Então, é bom que nós, antes de vir esse juízo, que nós possamos ter temor de Deus, que nós venhamos a adorá-lo, em espírito e em verdade, glorificá-lo. Porque não vai adiantar depois, quando já estivermos sendo julgados, porque aí é óbvio que todos vão temer. Aí não tem, todo joelho vai se dobrar. Porque está escrito, todo joelho vai se dobrar, todos de fato vão adorar ao Senhor. Só que aqueles que tiverem que fazer isso só no momento que o juízo estiver estabelecido, já não há mais oportunidade de salvação. Vai ter que sim se prostrar, se dobrar diante do juiz, glorificá-lo, vai temer, com certeza, esse juízo, mas não vai ser mais o tempo de arrependimento. O tempo de arrependimento, o tempo de se voltar para Deus e ser salvo e poder chegar diante desse juízo estabelecido, justificado, como a gente viu aqui os selados, né? Os 144.000, aqui que é dito que na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. É o versículo ali, versículo 5, nesse mesmo capítulo. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. Se nós queremos ser irrepreensíveis diante do trono de Deus, nós precisamos dar ouvidos ao Evangelho enquanto é tempo. Porque se nós deixarmos lá para quando o juízo for estabelecido, para quando todos tiverem que prestar contas diante do trono de Deus, já não haverá mais tempo de estarmos irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aí todos aqueles que tiverem algo do qual possam ser repreendidos, serão condenados. Agora, se nós queremos ser salvos, nós precisamos ser encontrados diante do trono de Deus irrepreensíveis. Qual é o meio de nós sermos encontrados irrepreensíveis diante do trono de Deus? É somente se formos comprados com o sangue de Jesus. É somente se o sangue de Jesus
nos lavar dos nossos pecados. Se o sacrifício de Cristo for aplicado a nós, se a justiça de Cristo, que é perfeita, irrepreensível, for imputada a nós, pela fé nele, aí nós seremos encontrados irrepreensíveis diante do trono de Deus. Vinda é a hora do seu juízo. Adorai, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então que nós venhamos a adorar este Deus que é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que criou o céu, ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aqueles que estarão adorando a besta em vez de adorarem o Criador, aqueles que estarão amando mais a este mundo e que não creram na esperança do mundo por vir, dos novos céus e nova terra, estes que estavam tão apegados a esta terra, a esta criação, verão os juízos de Deus sobre este mundo ao qual tão, veementemente, tão fortemente estavam apegados. Porque olha só, Deus ele é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. O que logo na sequência, a gente vai ver já no capítulo 16, versículo 15 é anunciado e no capítulo 16 é executado o derramamento das 7 taças, que são os últimos juízos de Deus, antes da vinda do Senhor Jesus. Então este evangelho eterno estará sendo anunciado antes desse derramamento das taças, não depois. Antes. E olha só como é que as taças são derramadas. A primeira taça, capítulo 16, versículo 2. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra. O segundo anjo, capítulo 13, o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Então, terra, mar. Olha só, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Falta só o céu aqui. Versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E nós temos, que também já aponta para o céu, né? Mas, além disso, para complementar o céu sendo afetado, nós temos a 7ª taça, por exemplo. Versículo 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Então aqui todos os aspectos da criação foram afetados pelas taças da ira de Deus. Agora, voltando aqui, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aquele mesmo que criou todas as coisas, pode também, se ele quiser, destruir todas as coisas. Quem o pode impedir? Quem pode impedir aquilo que Deus quer fazer? Ninguém. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder em suas mãos. Quem pode chegar diante dele e dizer, o que tu está fazendo? Ai daquele, né? Quem é o caco de barro, né, de um vaso quebrado para querer falar, né, com o oleiro, né, e dizer, que fazes? Nós não somos nada, meus irmãos. Nós somos as suas criaturas. E devemos glorificá-lo pelo fato de ele nos amar. Porque nós não merecemos o seu amor. Nós não merecemos o seu amor. É por livre e espontânea graça do Senhor que ele nos ama, que ele entregou o seu Filho por nós. Nós não merecíamos, nós pecamos contra ele. Nós nos rebelamos contra ele. Nós o desobedecemos. Então o que nós merecíamos da parte do Senhor? Merecíamos a condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estavam desviados. Todos eram ovelhas perdidas. Se o Senhor quisesse nos abandonar e nos deixar entregues aos nossos próprios caminhos, ele não seria injusto. Ele estaria agindo com justiça. Nós apenas mereceríamos, sendo condenados, aquilo que os nossos feitos merecem. Mas agora Deus, ele nos amou, entregou o seu Filho por nós. E nós não merecemos isso. Mas nós podemos glorificá-lo, nós podemos adorá-lo. Nós podemos temê-lo.
Por causa de toda esta graça, essa misericórdia, esse amor que Ele derrama sobre nós. Pela oportunidade que Ele nos dá de salvação. Oportunidade que Ele não concedeu aos anjos que pecaram. Mas ao homem que pecou, Deus concede a oportunidade de ser salvo. Olha o que é a graça de Deus, meus irmãos. E para ver como Deus ele não é obrigado a estender a sua graça. Porque se fosse uma coisa obrigatória Deus estender a sua graça e misericórdia sobre as suas criaturas, Ele necessariamente precisaria ter estendido esta graça e misericórdia a Satanás e aos anjos que pecaram. Mas Ele não é obrigado, Ele é soberano. Ele é misericordioso com quem Ele quer. Conforme está escrito também no livro de Romanos, na carta aos Romanos. Ele estendeu essa misericórdia aos homens. E nós simplesmente podemos o quê? Crer e agradecer ao Senhor. Continuando aqui, versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Aqui, pela primeira vez, é mencionada a Babilônia. E aqui o que eu já quero adiantar, meus irmãos, o que eu vou falar agora vai ajudar, posteriormente, quando nós formos estudar ali os capítulos, quando for expor, né, os capítulos 17 e 18, que falam sobre a queda de Babilônia, né, de maneira bem extensa, assim, vai nos ajudar a entender quem é esta Babilônia. Porque para nós entendermos quem é Babilônia, nós precisamos entender quem é a Nova Jerusalém. Porque essas duas cidades estão em oposição no livro de Apocalipse. Nós temos aqui a revelação em Apocalipse, especialmente de duas cidades. A cidade santa da Nova Jerusalém, e nós temos uma cidade que é fornicadora, que não é santa, que não é virgem, que é uma fornicadora, que é a Babilônia. E assim como a Nova Jerusalém, ela aponta para o quê? Aponta para a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Da mesma forma, a Babilônia é, podemos dizer assim, a sinagoga ou a igreja de Satanás. São aqueles que seguem a Satanás. São aqueles que seguirão a besta. São aqueles que receberão a marca da besta, que adorarão a besta. Como nós vemos, né, lá em Apocalipse 17, que a Babilônia ela está montada na besta. Assim como a igreja ela é conduzida pelo Senhor Jesus, ela é pastoreada por Cristo, ela é salva por Cristo, a Babilônia é um povo, não é simplesmente uma cidade física. Ela vai ser também, tá? Não estou aqui dizendo que não tem nada de aspecto, né, físico numa cidade, mas assim como a Nova Jerusalém também é uma cidade física, onde a igreja irá habitar, mas a Nova Jerusalém também fala dos seus habitantes, da igreja. Então existem esses dois aspectos, tanto na igreja, a Nova Jerusalém, que é tanto o povo como a cidade onde esse povo mora, irá morar eternamente, nós iremos morar eternamente, como também a Babilônia aponta para, sim, uma cidade, mas também aponta para o povo dessa cidade. E quando diz assim, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Podemos fazer a comparação. A igreja do Senhor tem uma mensagem, que é conduzir as nações, que é pregar o evangelho para toda nação, tribo, língua e povo, para conduzir todos ao arrependimento, conduzir todos à salvação. Mas da mesma forma, Satanás tem um povo, a Babilônia, cujo objetivo é conduzir todas as nações à fornicação, à idolatria, a se rebelarem contra Deus. Então, outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Ou seja, um vinho que vai conduzir os homens à ira de Deus. Ou também podemos entender
vinho da ira da sua fornicação, como também esse aspecto final que vai se manifestar no período da grande tribulação, que é justamente esses que serão marcados pelo anticristo, que receberão a marca da besta, que adorarão a besta, e que eles se voltarão contra o povo de Deus com ira. Ou seja, serão conduzidos a se irarem, a manifestarem a mesma ira de Satanás e do anticristo contra o povo de Deus, estarão ali num só pensamento, irados contra o povo de Deus. Como nós vemos, né? A grande tribulação, Jesus, quando ele fala, né, que nós seremos odiados de todas as nações. Então, aquelas nações que serão marcadas pela besta estarão odiando o povo de Deus, irados contra o povo de Deus. Por quê? Porque beberam do vinho da ira da sua fornicação. Versículo 9. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, Babilônia, ela pode dar um cálice. Só que aqueles que beberem do cálice da Babilônia, o cálice, né, beberem do vinho da ira da sua fornicação, esses irão, então, beber daquele cálice que é de Deus. É um cálice que é dito aqui, que é o vinho da ira de Deus. Cálice da sua ira. Quem beber um, vai ter que beber do outro, necessariamente. E quem, nos tempos do fim, não quiser beber do cálice de Deus, esse cálice da sua ira, então não beba do cálice da ira da fornicação da Babilônia. Não beba. Quem são aqueles que vão beber do vinho da ira da fornicação de Babilônia? Aqueles que se deixarão ser marcados. Aqueles que adorarão a besta e a sua imagem. E todos estes vão beber do cálice do Senhor. Versículo 9, novamente. Seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Veja, já tinha sido falado lá no capítulo 13 sobre que, vamos ler versículo 15 e 16. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então os homens serão constrangidos, sob pena de morte, a adorarem a imagem da besta. Pode alguém vir a adorar algo por medo de ser morto? Sim. Nós já vimos lá no livro de Daniel como Nabucodonosor ordena a todos os povos, levanta, né, a imagem lá, aquela imagem de ouro, e ordena que todos adorassem a imagem. Quem não adorasse ia ser morto, ia ser lançado na fornalha de fogo. E o que as pessoas fizeram? Adoraram, se prostraram. Mas 3 homens permaneceram de pé e não se prostraram. Esses 3 homens apontam para a igreja do Senhor, para os fiéis do Senhor, para os selados, para aqueles que vencerão a besta, a sua imagem, sairão vitoriosos. E a vitória se dá justamente em não se prostrar, em vencer a tentação de se deixar ser marcado, a tentação de adorar aquilo que não pode ser adorado. Nós vemos, por exemplo, uma religião que é, quem sabe, a segunda maior do mundo, o islamismo. Como é que o islamismo se propagou? Dezenas, quem sabe, não sei se chega a centenas de países. Como foi? Na grande maioria, pela força da espada, pelo medo. Ou adorar Alá, que não é o Deus da Bíblia, tá? Alá é um outro Deus, Alá é um ídolo. Alá não é o Deus da Bíblia. Por mais que os muçulmanos tentem dizer que é o mesmo Deus de Abraão e tal, não é o mesmo Deus de Abraão. O Alá que é revelado no Alcorão não tem nada a ver com o Deus que é revelado nas Escrituras.
São dois deuses diferentes. Um é o Deus vivo e verdadeiro, o da Escritura. O outro está mais para Satanás do que para o Deus vivo. Então, se alguém adorar a besta e a sua imagem, também vai beber do vinho da ira de Deus. Só que também é dito e se receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Assim como já tinha sido falado, né? Lá no capítulo 13, diz assim, ó, versículo 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, quero aproveitar que eu falei, né, no último culto, no domingo passado, sobre alguns aspectos, né, dessa marca, né, desse sinal da besta. Eu quero aqui comentar sobre mais dois aspectos. Um deles é em relação à proposta dos adventistas, né? A forma como eles falam, o que seria, né, a marca da besta, o sinal, né? Os adventistas, eles vêm com uma teoria, meus irmãos. Eu fico pensando assim, né, da onde que eles conseguiram tirar isso, mas, né, que a marca da besta seria o domingo, a guarda do domingo, e que o selo de Deus, eles fazem, né, e que o selo de Deus seria o sábado. Então, o selo de Deus seria o sábado e a marca da besta seria o domingo, a guarda do domingo. Então, né, como é que é? Nas testas, né? Receber o sinal na sua testa, na sua mão, a guarda do domingo. Olha, né? Ou lá, né, no início, quando fala selados nas suas testas, né? Com o sábado. Sei lá, meio complicado, né? Esse negócio. Eu acho que é meio que idolatrar o sábado demais, hein? Ou de menos, pouco importa, né? Idolatrar um dia. Colocar um dia, né? Exaltar como se fosse um mandamento maior que os outros. Né? Porque a Ellen White lá, quando ela tem a visão, né, ela vê os mandamentos de Deus, mas o quarto mandamento, né, do sábado está com letras douradas. Como se fosse mais importante que os outros 9. Por que isso? Né? Por que essa ênfase, né, em um mandamento? Como se ele fosse, né, o testemunho, o sinal queria identificar quem é de Deus e quem não é de Deus. Por que será que, né, não teria nem pelo menos um versículo no Apocalipse falando do sábado? Ou tem? Ou tem, eu não vi aqui. Eu já li várias vezes, será que me passou batido? Tantas vezes, né, que eu já li o Apocalipse, será que me passou batido? Fala aqui do sábado, assim, eu não vi. Meus irmãos. Então, assim, essa história, né, é bem cabulosa, assim, é uma coisa assim que foi inventada só, não sei por quê, né, que os adventistas inventaram essa interpretação. Eu não sei se vem de fato da Ellen White ou de algum daqueles que estavam com ela, né, mas é uma das coisas assim mais estranhas que eu já vi ao se interpretar sobre o que seria a marca da besta, né, o sinal da besta. Mas eu quero também comentar sobre outro aspecto, né, em relação à marca, que é sobre alguns aspectos que nós já vemos na atualidade. Por exemplo, assim, um exemplo, quando nós vamos consultar algum site, nós digitamos, né, www e o endereço. E o que acontece? Surgiu uma teoria, algum tempo atrás, de que o www da internet seria a marca da besta. Por quê? Porque, se de fato, né, a letra W, ela corresponde a uma letra hebraica, Vav, que é a 6ª letra do alfabeto hebraico. Então, e como os números, tanto em grego
Tanto no alfabeto grego como o alfabeto hebraico, os números eram representados pelas letras. Então, a primeira letra do alfabeto, tanto do alfabeto grego, ou seja, a letra alfa, né, ou a letra aleph do alfabeto hebraico, correspondiam ao número 1. E assim por diante. Né? Tanto no alfabeto grego como no alfabeto hebraico, as letras correspondiam aos números. Então, a sexta letra do alfabeto hebraico, de fato, era o Vav, que é ou o nosso V ou o nosso W. Só que qual é o ponto, meus irmãos? O número da besta, ele não é 666. E para começar, o Novo Testamento ele não foi escrito em hebraico, tá? Ele foi escrito em grego. Então, nós temos aqui, em grego, de fato, 3 letras em grego. Mas elas não são 3 letras correspondentes à letra 6 em grego, só que repetida 3 vezes. O número da besta ele é 666. Não é 666. O pessoal fala, né, 666, mas não é 666, não é 666. É 666. Isso em grego fica muito claro, meus irmãos. Por quê? Porque nós temos 3 letras diferentes. Uma letra que corresponde ao número 600. Outra letra que corresponde ao número 60. E outra correspondente ao número 6. Nós não temos 3 letras, as 3 correspondentes ao número 6. Se fosse as 3 correspondentes ao número 6, quem sabe a gente poderia ficar com o olho um pouco mais aberto. www, 666 e tal, né? Mas como não corresponde a 666, não é 3 vezes o número 6, então fiquem tranquilos que o www não tem nada a ver com isso. O que eu não descarto, meus irmãos? Né, isso de fato, né? Por mais que eu acho que isso não tem nada a ver, tá? Mesmo, né? Mas, daqui a pouco, né? Se lá o cara que inventou o nome, né? Poderia ter criado qualquer sigla. Eu, pessoalmente, tá? Eu não creio que foi algo intencional. Creio que foi, na verdade, para facilitar. www, 3 letras, em vez de ser, né, 3 letras diferentes, né, 3 letras iguais ali para ser mais fácil, e daí se criou, né, o nome ali com aquela... Né, mas agora, né, mesmo que tivesse sido intencional, não estou dizendo que foi, a pessoa, digamos, que teria criado ali essa nomenclatura, cuja sigla é www, ela não conhecia bem a profecia. Se ela tentou, né, mesmo que tivesse sido a intenção de botar ali, representando o www, né, 666, falhou porque não conseguiu. Porque não é essa a interpretação. Não é 666, é 666. A mesma coisa aquelas interpretações, né, que falam, né, que é porque é o número de homem repetido 3 vezes, o 6 é o número do homem, daí é 3 vezes. Tal. Não é 3 vezes o 6. O número não é 666. Então, aquelas interpretações também que colocam, né, o homem pelo homem, não sei o que e tal, né, já vimos também isso aí. Também não é, porque é 666, não é 666, é o número. Só para esclarecer mais alguns, né, aspectos assim, né, sobre essa questão. Né? Então, voltando, receber o sinal na testa ou na mão é algo que é literal. De fato, vai haver um sinal, uma marca na testa ou na mão, que quem não tiver não vai poder comprar ou vender. O texto ele é muito claro. O texto ele é bem claro em relação a isso. E aquele que quiser continuar comprando e vendendo e aceitar receber a marca, o sinal da besta, na sua mão ou na sua testa, aquele que, juntamente com isso, adorar a besta, e lembrem que qualquer proposta que surja aí de marca da besta, se não vier com adoração à besta junto, não é, tá? É só mais uma teoria. Quando vier a marca da besta, vai ser durante a grande tribulação, vou reforçar isso aqui, vai ser durante a grande tribulação, e vai ser num contexto onde a adoração ao anticristo estará sendo exigida. Isso tudo vai estar junto, meus irmãos. Então, a marca da besta está num contexto onde a adoração ao anticristo é exigida, com pena de morte. Quem não adorar, recebe a pena de morte. E por isso que aqui nós temos essa ênfase, sabe, tão forte, olha só.
Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa, na sua mão, coloque aí na balança. O que tu prefere? Morrer aqui, fisicamente, sofrer o dano da primeira morte apenas, ou sofrer o dano da segunda morte, que é o lago de fogo? O que é melhor? Sofrer o dano da primeira morte, que na sua grande maioria o povo vai ser decapitado, como a gente vê lá no capítulo 20, ou sofrer o dano da segunda morte, que é eternamente estar no lago de fogo. O que é melhor? Dá para pôr na balança. Se alguém achar que é melhor sofrer o dano da segunda morte, né, e quiser salvar a sua vida neste mundo por mais alguns anos, que serão no máximo 3 anos e meio, então tudo bem, você acha que isso é melhor, né? Receba então a marca e é isso aí. Agora, se tu julga como sendo melhor não sofrer o dano da segunda morte, pelo contrário, estar eternamente na presença de Deus, então, meus irmãos, não recebam de forma alguma. Olha só, os que receberem o sinal na testa ou na mão, os que adorarem a besta ou a sua imagem. O que é dito no versículo 10 e 11? Também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O mesmo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o juiz que irá condenar os ímpios ao lago de fogo. Uma condenação que é eterna. Olha só o versículo 11. Aqueles que acham, agora aqui também, né? Vou aqui falar dos adventistas, mas não é só os adventistas, tem outros. Testemunhos de Jeová e outras seitas que também defendem que não existe um inferno eterno, que as pessoas, né, seriam no máximo aniquiladas e deixariam de existir. Né? Então, o inferno, no final de contas, é uma espécie de nirvana, né? Para esses, né? Porque o nirvana dos budistas, né, é justamente aquilo. A pessoa fica lá meditando, né, até o ponto de parar de reencarnar, porque deixa de existir, passa, né, a ser absorvido, né, por sua existência, né, ela é dissolvida, assim, né, no universo, né, nesse, sei lá. E aí, né, o sistema aniquilacionista é semelhante ao nirvana, né? Você deixaria de existir, né? Julgamento eterno. Não é o que está escrito aqui, pelo menos, né? Versículo 11, olha só. Veja se isso aqui se encaixa com aniquilação, meus irmãos. Uma pessoa ser lançada no lago de fogo e evaporou. Não tem mais nada, deixou de existir. E a fumaça do seu tormento. Tá, tormento envolve, né? Envolve sofrimento. Tormento. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso. Não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Isso que dá a entender a aniquilação? Ou dá a entender uma condenação que é eterna e um sofrimento que é eterno, consciente? Assim, ó, sabe, essa imagem aqui, meus irmãos, é a imagem mais horripilante que pode estar na mente de alguém. Se nós pararmos, sabe, para pensar no que é isso, meus irmãos. Estar eternamente em tormento, sem repouso, sem descanso, de dia e de noite, para todo sempre. Sendo atormentado com fogo e enxofre. Esse é o tormento do lago de fogo. E esse é o destino que a maioria das pessoas está trilhando, meus irmãos. Porque não querem amar a verdade. Preferem amar os seus pecados, preferem amar a mentira. E nós, sabendo disso, meus irmãos, sabendo que esse é o destino da maioria das pessoas, nós podemos ser egoístas e manter a mensagem do Evangelho apenas para nós?
Ou nós devemos anunciar ao máximo de pessoas que nós pudermos? Ou nós devemos buscar, sabe, com todas as nossas forças, fazer com que as pessoas não caiam nesse precipício cujo lá embaixo está este lago de fogo? Devemos usar todas as nossas forças, meus irmãos, para isso. Se tu estivesse vendo aqui, ó, literalmente hoje, alguém caminhando, tu vê que vai morrer, vai acontecer alguma coisa com ela. Tu não tentaria fazer alguma coisa para tentar salvar a pessoa? Ou tu só ficaria olhando ali? Vai cair. O que nós deveríamos fazer? Tentar acudir, tentar salvar. O que tu está fazendo? Não está vendo onde é que tu vai ir? Se para salvar a vida, essa vida terrena, né, eu tentaria salvar essa pessoa. Nós não devemos fazer muito mais por aquilo que tem consequências eternas. Muito mais, meus irmãos. Muito mais nós devemos nos esforçar para que as pessoas não sofram o dano da segunda morte. Muito mais do que para livrar alguém do dano da primeira morte. O lago de fogo, esse tormento eterno, é a segunda morte. A segunda morte não é um deixar de existir. A segunda morte é o lago de fogo, esse tormento eterno. Percebam que aqueles que vão para o lago de fogo, eles são lançados vivos no lago de fogo. Olha só, Apocalipse 20. Aliás, Apocalipse 19, versículo 20. E a besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, aqueles que serão os primeiros a entrar no lago de fogo é o próprio anticristo, a besta e o falso profeta. Mais adiante, daí inicia o milênio. 1000 anos de Cristo reinando aqui na Terra. E Satanás não será lançado imediatamente junto com o anticristo e a besta. Aliás, com o anticristo, né, que é a besta, e o falso profeta, no lago de fogo. Satanás vai ser lançado no abismo. 1000 anos depois, ele é solto do abismo. Engana as nações. E por fim, nós vemos ali em Apocalipse 20, versículo 10, diz assim, ó, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então vejam que o inferno, o lago de fogo, ele não é um local onde aqueles que são lançados lá deixam de existir, são aniquilados. Pelo contrário, são atormentados para todos sempre, de dia e de noite. Voltando aqui para Apocalipse 14, é dito que não tem repouso, nem de dia nem de noite. Não tem descanso. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Ou seja, aquele que receber a marca da besta não tem mais salvação. Terminou, não vai ter oportunidade de arrependimento para aqueles que receberem a marca. Porque aqueles que adorarem a besta, aqueles que seguirem a besta, adorarem a imagem da besta, aqueles que receberem o sinal do seu nome, é dito a respeito destes, olha só o que é dito a respeito destes, no versículo 8 do capítulo 13. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então é dito claramente, o nome destes não está, nunca foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso que não existe salvação para estes. Não existe oportunidade de arrependimento depois de terem se deixado marcar, depois que já passaram a adorar a besta e a sua imagem. Depois disso, não tem mais oportunidade de arrependimento. Acabou. Não tem mais chance do nome passar a ser escrito depois no livro da vida. Não, eles não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Então, como é que eu posso me certificar de que eu sou um eleito?
que o meu nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Quando chega, se tivermos que enfrentar esse tempo, nós precisamos perseverar até o fim. Na verdade, em qualquer tempo, né? O eleito é aquele que persevera até o fim. Ninguém pode dizer assim, eu sou eleito, só porque eu estou na igreja hoje, né? Então eu sou um eleito. Aí depois cai no pecado, se afasta dos caminhos do Senhor, confiando naquela coisa, eu era um eleito, eu sou um eleito. E aí vive uma vida, né, de pecado. Não, os eleitos são aqueles que perseveram até o fim. Perseverou até o fim? Opa, então provou que era um eleito. Agora não perseverou até o fim, é porque não era eleito. Então, o que a gente tem que ter em mente não é se colocar primeiro a eleição. A eleição é algo que está nos planos de Deus, é algo que pertence ao Senhor. Não cabe a nós querer ficar investigando. O que nós precisamos nos certificar é que iremos perseverar pela graça do Senhor, pela força que o Senhor nos concede, pela capacitação do Espírito Santo em nós, iremos perseverar até o fim. Perseverando até o fim é suficiente. No final a gente vai estar lá com o Senhor e os eleitos do Senhor. Aqui está, versículo 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, olha só, aqui está a paciência dos santos, ou seja, os santos são pacientes. O que é essa paciência? É justamente a capacidade de sofrer em meio à perseguição, em meio à tribulação. Os santos, eles vão passar por tudo isso, pela tribulação, e não adorarão a besta, não adorarão a sua imagem, não se deixarão ser marcados. Aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses são os salvos. Esses são aqueles que estarão em eterno gozo, alegria, regozijo na presença do Senhor. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que continuarão pregando o Evangelho até o fim. Que continuarão mantendo o testemunho de Cristo. Que continuarão crendo no Evangelho. Crendo em tudo aquilo a respeito de Cristo que nos foi revelado nas Escrituras. Se guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses que não precisam temer a morte. Esse que é dito aqui no capítulo 12, e versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Para estes que amam ao Senhor Jesus muito mais do que as suas próprias vidas, para estes que são verdadeiros discípulos do Senhor, que não colocam nada na frente do Senhor, que não colocam dinheiro na frente do Senhor, que não colocam a família na frente do Senhor, que não colocam a si mesmos, seus próprios interesses na frente do Senhor. Para esses que são verdadeiros discípulos do Senhor, nós temos aqui uma promessa. Olha o versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Isso aqui é promessa, meus irmãos, somente para discípulos. Somente para aqueles que realmente amam o Senhor. Para aqueles que creem de todo o coração no Senhor. Por quê? Porque aqueles que de fato estão no Senhor, morrem no Senhor. E isso aqui é uma promessa, mas que ela não está aplicada, não é aplicável somente àqueles que estarão enfrentando o período da grande tribulação. Ela é aplicável a todo o povo de Deus. Desde sempre. Porque são aqueles que morrem no Senhor. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 17 em diante. E se Cristo, 1 Coríntios 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, percebamos, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado,
a nossa fé seria uma fé vã e nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Ou seja, se nós morrêssemos, nós morreríamos como? Em nossos pecados. Morreríamos em nossos pecados. Mas agora, olha só, versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Isso se Cristo não tivesse ressuscitado. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se a nossa fé em Cristo é num Cristo que não ressuscitou, então a nossa fé é uma fé vã, que no final de contas tiraria uma esperança no máximo para esta vida, e que vida ainda, hein? Sendo perseguido, sendo zombado, então seria os mais miseráveis de todos os homens, hein? E não teria esperança nenhuma no porvir, porque estaríamos na realidade, então, ainda em nossos pecados, e aí, seria uma coisa assim, completamente... Versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, aqueles que dormiram em Cristo e não nos seus pecados. Morreram justificados dos seus pecados. Agora, aqueles que não morreram em Cristo, aqueles que morrem em sua incredulidade, morrem nos seus pecados. E ai destes quando tiverem que se apresentar diante de Deus e tiverem que prestar contas no tribunal de Cristo. Então só existe duas formas de morrer. Ou nós morremos em Cristo, ou nós dormimos em Cristo, ou nós morremos em nossos pecados. Nós vemos também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha só, não quero porém, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, olha só, em Jesus, percebam, aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque aqueles que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram crendo em Cristo, crendo no Messias, esses morreram em Cristo. Esses, quando morrem, eles vão para a presença do Senhor Jesus. Esses são aqueles que nós lemos no culto passado, lá no texto de Hebreus. São os espíritos dos justos, aperfeiçoados, que estão em Sião, na Sião celestial, estão na presença de Deus. E esses espíritos dos justos, aperfeiçoados, que morreram e estão na glória, estão na presença do Senhor, o que é dito aqui? Esses, então, que morreram em Cristo, que em Jesus dormem, é dito no final do versículo 14 que Deus os tornará a trazer com Ele. Por quê? Porque eles estão com Ele lá nos céus e Ele tornará a trazer com Ele. Quando Jesus voltar, Ele vai voltar trazendo eles junto. E aí eles serão ressuscitados. Olha só, versículo 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, com essas palavras. E não apenas nós devemos nos consolar com essas palavras, ou seja, com essa esperança que nós temos da ressurreição daqueles que morreram em Cristo, com a esperança da nossa própria glorificação, caso estejamos vivos na vinda do Senhor, onde nossos corpos serão transformados, glorificados, revestidos de imortalidade e incorruptibilidade, aonde nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens, nos ares.
Mas além disso, meus irmãos, se nós morrermos antes disso, até a vinda do Senhor, nós não estaremos ali. Esse dormir em Cristo que a gente leu ali em Tessalonicenses, fala a respeito, é uma expressão que ela aponta para o corpo, não para a alma. Não existe tal coisa como sono da alma. Nosso espírito, a nossa alma, na presença de Deus, após nós morrermos, está consciente, meus irmãos. Olha só, Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Aliás, um pouquinho antes, Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O que foi visto aqui? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha só. Vê se elas estão aqui dormindo. Vê se elas estão aqui inconscientes. Estão bem conscientes, meus irmãos. As almas aqui desses que morreram por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, diz aqui no versículo 10, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem. Olha só, o que foi dito a eles? Que repousassem. Que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Que repousassem ainda um pouco de tempo. Então, ou seja, esse repouso, meus irmãos, não é o repouso do sono. É o repouso semelhante, por exemplo, ao do sábado. O sábado não era um dia da semana onde tu cessava das tuas obras? E tu descansava? Tu repousava? Por acaso, o dia de sábado, o dia do sabá, esse dia de descanso, era um dia para o povo estar ali dormindo o dia todo, 24 horas de sono? Não, né? Era um dia onde o povo acordava. Só que em vez de ficar trabalhando, eles descansavam, eles liam a palavra do Senhor, oravam, louvavam, cultuavam ao Senhor. Era um dia consagrado ao Senhor. Então, será que repouso significa sono? Não. Descanso significa sono? Não. Versículo 13, novamente, e aqui a gente finaliza. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados. Essa aqui, nós temos 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. A primeira está lá no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Aliás, aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam, né, as coisas que nela estão escritas. Essa é a primeira bem-aventurança do livro, no capítulo 1, versículo 3. Agora nós temos aqui a segunda bem-aventurança, nós vamos ter mais 5 ainda, porque são 7. Já passado da metade do livro vai ter a segunda, e essa aqui. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Que morrem permanecendo fiéis ao Senhor, crendo no Senhor, guardando os seus mandamentos, pacientes em meio às tribulações. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Pessoal, o Espírito Santo aqui, né, de maneira bem enfática, né? Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Nós podemos ter que enfrentar todo tipo de sofrimentos aqui nessa terra, meus irmãos. Por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por amor do nosso Senhor. Mas não importa o quanto nós tenhamos que sofrer aqui, se nós, no momento em que nós morremos, imediatamente nós estamos com Cristo. O apóstolo Paulo, né, ele já dizia que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele preferia antes estar com Cristo, né, partir e estar com Cristo, que era muito melhor, ele fala assim. Por quê? Porque ele imediatamente, olha quanto sofrimento Paulo fala, né, que ele tinha. Perseguições,
foi apedrejado, foi açoitado quantas vezes, passou fome, sede, nudez, frio e tantas outras coisas. E aí, mas agora, caso ele partisse, ele estaria com Cristo e ele entraria no repouso, no descanso. Então, para ele era muito melhor poder ali estar desfrutando da presença do Senhor, nesse repouso, descansando dos seus trabalhos e tendo as suas obras o seguindo. Por quê? Porque aqui fala do galardão que aguarda, né? Ou seja, as obras o seguem, as obras não serão esquecidas. As nossas obras, tanto aquilo que a gente faz de bom, as nossas boas obras, qualquer coisa que nós soframos por amor do Evangelho, qualquer tribulação que nós, possamos sofrer, tudo isso está gerando para nós um peso eterno de glória, uma recompensa que o Senhor nos dará. Por isso as nossas obras nos seguem. E a última coisa que eu quero chamar a atenção aqui é essa diferença entre aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, que dormem, né, no Senhor, que morrem no Senhor, e que então descansam dos seus trabalhos. Olha só, uma promessa de descanso, uma promessa de repouso. E em contrapartida, aqueles que recebem a marca da besta, aqueles que adoram a besta, a sua imagem, o que acontece? Eles não têm repouso, nem de dia nem de noite. Ali diz claramente, eles não têm repouso. Eles não têm descanso, enquanto o povo de Deus, imediatamente após a morte, pode ser que antes da morte não tivesse descanso. Pode ser que antes da morte estava ali em trabalhos, estava ali passando sobre dificuldades, sofrimentos, mas imediatamente ao morrer no Senhor, descansa dos seus trabalhos. Inicia a morte para um crente, não é nada doloroso, não é nada difícil. É a passagem de uma porta, como se nós estivéssemos atravessando uma porta e entrando no outro local, né, se morrermos, né, que é os céus, que é um local que é infinitamente melhor do que aqui. Aleluia. E depois ainda quando o Senhor Jesus voltar, e aonde nós ressuscitaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis, imortais, será ainda melhor. Porque a nossa esperança, ela não reside ainda nesse apenas ir, né, para a presença do Senhor ali, mas sim nesse plano eterno do Senhor, que é estarmos vivendo com Ele, em novos céus e nova terra, em corpos ressurretos. Essa é a nossa esperança. Não é uma esperança imaterial. É uma esperança que envolve ressurreição, meus irmãos. A esperança da ressurreição. Amém?